Falando nessa questão da agricultura, nesta semana o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural do Paraná, ele divulgou a sua previsão subjetiva de safra. Em especial, hoje vamos falar sobre o trigo, onde a produção paranaense de trigo poderá ser de 3.610.000 toneladas. Isso é um número um pouco maior do que foi colhido no ano passado. Ano passado foram 3.240.000 toneladas. Então, dá ali quase 400 toneladas a mais de trigo. E isso se passa principalmente por condições climáticas, né? O clima ele afeta muito tanto a produção quanto a qualidade, né, do grão de trigo. E a estimativa anterior, divulgada em junho, a perspectiva é que se chegasse até 3.810.000 toneladas. Então, caiu 1% a expectativa. Mas se a gente comparar com o ano passado, deveremos ter sim uma colheita maior. Quem faz uma análise profunda sobre o tema é o analista do DERAL, Carlos Hugo Godinho. Trigo, essencialmente. Em junho, as condições de tempo foram muito ruins para o trigo. Ficou praticamente junho inteiro sem chover na maior parte do estado. Isso já vinha somado a um maio pouco chuvoso no norte do estado, especialmente. Então, essa região está bastante complicada, a questão de desenvolvimento das lavouras, mas se regularizou dentro do possível com as chuvas que tiveram ali em meados de julho. Então, essas chuvas elas deixaram uma condição muito boa de umidade no solo, mas vieram tardiamente para essas lavouras, principalmente do norte. Com isso, a gente já fez uma primeira revisão. Na verdade, já tinha uma revisão no número anterior, por causa da seca. Era uma revisão pequena, mas era uma revisão. Mas ainda estava dentro do intervalo. E agora essa revisão chegou a 6% em cima do potencial. E acabou deixando a produção desse ano já menor do que a produção do ano passado. Não é só a questão da produtividade, é a questão do recuo da área também. A área recuou 18%. E a produção está recuando só 1% por enquanto, se não piorarem as condições a partir de agora. Mas nessa região ali do Norte Pioneiro, do Londrina, até Maringá também, que é onde tem ainda trigo alguma coisa, Maringá já tem muito pouco trigo. E também Ivaiporã ali, aquela região de Apucarana, são os lugares mais prejudicados. O resto deve ter algum problema, mas ainda pode ser compensado pelas boas condições do restante das áreas, aí, principalmente no sul e no sudoeste. As outras culturas de inverno também devem ter lavouras pontuais atingidas, aveia, cevada especialmente, que são as que chegam mais para o norte do estado, mas as demais, e mesmo essas, são basicamente concentradas no sul ou no sudoeste, e com isso não devem ter problemas tão sérios. Inclusive o sudoeste, o problema deles, se for dizer que eles têm algum problema, que é praticamente nada, é excesso de umidade. No sudoeste choveu já no final, antes dos outros regionais, já em junho já estava chovendo, no finalzinho de junho, e por dia 20 e pouquinhos, e eles já tinham tido um maio muito chuvoso, então eles já estavam com uma condição boa, melhorou essa condição no final de junho. Chegou a ficar 20 dias sem chover, mas não longe de atrapalhar a lavoura. O trigo, como sempre se fala, não é uma cultura tão demandante de água, apesar de que também não pode ser que nem foi no norte, né? 40 dias é demais, 100. E com isso tem essa redução aí por enquanto para o trigo, mas também pode aparecer alguma coisinha para a aveia futuramente. O preço ele está mais ou menos na mesma toada do mês passado, já dadas essas preocupações com a nossa safra, mas especialmente em função do dólar, já que o preço internacional está caindo e o câmbio está se desvalorizando em relação ao mesmo período do ano passado. Já bateu 5,60 ontem, né?